Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 50 vezes de multiplicação no Bitcoin. É possível, é loucura. Quantos anos isto vai levar? Já era, acabou essa possibilidade. Eu quero te mostrar um indicador que é muito importante e que vem me ajudado muito nestes últimos anos, nessa última década no mercado cripto, e principalmente nos últimos anos. Desde que esta ferramenta foi desenvolvida, este indicador foi desenvolvido. E ele tem como base a psicologia humana. E eu quero te mostrar, antes de você achar que eu perdi o juízo, eu quero te mostrar, com base em dados, exatamente o que pode colocar muito, mas muito dinheiro no seu bolso no longo prazo. Eu vou te mostrar tudo, é claro, neste vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. A gente alterou o cronograma, eu ia analisar dezenas de ativos hoje, mas por uma questão de agenda, uma questão de conteúdo, a gente vai analisar amanhã. Então, mais um dia eu peço para você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Amanhã eu vou pegar com muito carinho vários dos pedidos que você colocou nos últimos vídeos e também nesse, e a gente vai fazer uma mega avaliação, sexta, sábado e domingo. Mas, sem mais delongas, vamos falar exatamente do tópico do vídeo, o indicador de medo e ganância. Eu mostrei isto recentemente, eu mostrei este indicador recentemente, e muita gente voltou a me questionar como é que utiliza, como é que funciona. E eu quero nesse vídeo, de forma bem objetiva, te apresentar se este é um indicador que realmente pode colocar grana no bolso ou não. E se pode até atender a este movimento de loucura 50 vezes. Será que é plausível? Em que período? De que forma? É isso que eu quero te mostrar. Eu já trouxe uma aula no passado e quero sim te mostrar esse indicador. E é extremamente importante você entender esse indicador, porque a gente está caindo. E uma vez que a gente começa a ter movimentações de baixa, este indicador que você pode acessar Google, vai lá no Google e vai digitar Crypto Fear and Greed Index. Digite isso daqui e você vai abrir o site da Alternative. Não, eu não estou lucrando absolutamente nada para te apresentar este site. Eu vou te mostrar por que eu uso este site logo. Mas você pode acessar este indicador no Google, Crypto Fear and Greed, vai abrir o site da Alternative e você vai ter esta informação. Algumas publicidades, sim, vai aparecer, mas você vai ter justamente esta informação que apresenta esta parte vermelha, alaranjada, amarelada, verde e verde forte. Quanto mais perto da faixa vermelha, mais perto do medo extremo. Quanto mais perto da faixa verde, mais perto a gente está de ganância e ganância extrema. E aqui ele mostra o histórico de valores e exatamente quando a gente vai ter uma atualização. Se eu atualizar aqui, a gente vai ter a informação já atualizada, tá aqui, ó. A atualização do indicador de medo e ganância vai acontecer em 11 horas, pouco mais de 11 horas da gravação desse vídeo. Todo dia às 21 horas, horário de Brasília, existe a atualização desse indicador. E ele, conforme a gente vê uma queda no mercado, a gente vê as pessoas sendo levadas para o medo, não é verdade? Quando o mercado começa a corrigir, todo mundo acha que vai ficar pobre. Começa a corrigir, começa a corrigir, começa a corrigir, começa a corrigir, começa a corrigir. O mercado cai e todo mundo começa a ficar com medo. Caramba, será que agora veremos 40 mil dólares? Porque o conflito vai escalar, a gente vai ter um terceiro conflito mundial. Caramba, e agora? Será que bem na minha vez,
Na vez que eu investir, quando eu ia lucrar, vai ter um conflito de proporções mundiais. Eu não acredito. E aí você começa a ter medo. E você pode pensar, o que de fato, pensar e lembrar, né? O que de fato aconteceu com o seu sentimento aqui? O que de fato aconteceu com o seu sentimento aqui? Toda vez que a gente tem quedas, e quedas como estas aqui, ó, a gente tem um movimento que leva o mercado como um todo para o medo extremo. E o medo extremo, historicamente, é uma boa oportunidade, abrem oportunidades de compra. Por quê? Porque quando todo mundo está sendo liquidado, está vendendo, está achando que o mercado vai a zero. Historicamente, você escuta também medo, oportunidade. Compre ao som dos canhões, dos conhões é bom. Compre ao som dos canhões. Compre quando há sangue nas ruas. O que isso quer dizer? Quando todo mundo está morrendo de medo, vendendo, despejando todos os seus ativos, vendendo com prejuízo, vendendo barato, é que você tem que comprar. Só que isso é muitas das vezes uma falácia do mercado. Ah, compre quando é medo. Quando que é medo? Quando que vai ser o medo? Não dá para saber. Opa, pera. Dá para saber. Tem um indicador importante. Fear and Greed. Para de aparecer anúncio. Fear and Greed. Crypto Fear and Greed Index. Aqui a gente tem, de fato, um indicador que mostra quando todo mundo está morrendo de medo e quando todo mundo está... Vou comprar uma Lamborghini. Quanto custa um iate? Quanto custa uma viagem de primeira classe para Dubai? Quando isso começa a acontecer, a gente está justamente aqui. E quando todo mundo está olhando quanto estão pagando na cadeia de fast food mais perto da sua casa, quando a gente começa a procurar emprego nos fast foods, é que a gente tem que olhar para compras. Por quê? Porque está todo mundo com medo. Entendeu mais ou menos o sentimento? Quando todo mundo acha que vai ficar bilionário, muito provavelmente a gente está em ganância. E aí é que você tira o pé. Porque você compra no medo, vende na ganância. Compra no medo, vende na ganância. Quando que a gente tem medo e medo extremo? Quando a gente começa a cair. A gente teve quedas recentes e a gente saiu de neutro. Na verdade, a gente estava até em greed, ou seja, ganância 2 semanas atrás. E aí a gente foi para neutro na semana passada. Ontem, na verdade, antes de ontem, a gente teve a indicação de medo e com a leve queda do dia de ontem, a gente já atualizou para medo com um fator menor. Se a gente continuar caindo, e eu discuti isso nos últimos 2 dias, de forma bem detalhada no micro e de forma totalmente abrangente nas 2 últimas semanas. A gente vem falando sobre a armadilha perfeita. E um desses indicadores que eu utilizo vai ser sempre o medo e ganância para gatilho de compra. Então, quando o indicador começa a gritar medo extremo, eu vou começar a ficar com um sorriso no rosto. Por quê? Porque é uma indicação de que está todo mundo já acreditando que a gente vai a zero. E quando todo mundo acredita que a gente vai a zero, é muito pelo contrário. A gente vai, normalmente, valorizar. Tá, Luan, mas falar desta forma, palavras o vento leva. Você não é o cara dos dados? E sim, eu sou o cara dos dados. Eu gosto de te mostrar os dados. Será que esse é um indicador que a gente pode confiar? Será que é um indicador que não é mais um daqueles indicadores absurdos que funciona e depois não funciona? Vamos dar uma olhada. Por que eu escolho este site para verificar? Porque este site, ele me dá o histórico ao longo do tempo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um histórico completo. Cada data
que a gente atingiu. Por exemplo, 6 de setembro, a gente atingiu 41, 42, 39. Antes, a gente atingiu, ó, vamos lá, 11 de janeiro de 23. A gente atingiu 26. Recentemente, 30 de julho, tá aqui. 3 de agosto, a gente bateu 37. 6 de agosto, a gente bateu 17. Adivinha qual foi o dia que eu comprei? Dia 17 não. Dia 5 de agosto. E comprei também no comecinho de setembro. Por quê? Porque a gente atingiu, olha aqui embaixo, canto inferior direito. Tá aqui, ó, 7 de setembro. Crypto Fear and Greed. Atingimos 23. Abaixo de 25, a gente já tem uma escala de medo extremo. E eu comprei. Comprei em que pontos? A gente comprou aqui, tá? 6 de agosto. E eu comprei também aqui, ó, 7 de setembro. Tá aqui, ó. Comprei nas faixas de 54 mil dólares. Ah, Luan, aí é fácil, né? A gente caiu recentemente, você veio aqui, você falou, eu mostrei exatamente essas duas compras. Você pode voltar nas datas dos vídeos do dia seguinte, né? A data específica, e você vai ver que eu comprei. Tá, mas isso não me traz nenhuma comprovação de que isso funciona de fato. Tá bom. Que tal a gente fazer uma planilha? Porque planilha, você pega os dados, já que agora a gente tem os pontos em que a gente atingiu medo extremo e a gente tem os pontos e datas em que a gente bateu ganância extrema. Se a gente comprar no medo extremo e vender na ganância extrema, será que funciona? Será que de fato isso traz retorno? Será que isso de fato é capaz de maximizar os meus ganhos no Bitcoin? 50 vezes. Esse careca deve estar bêbado, mas vamos dar uma olhada, né? É isso que você deve estar pensando. Este careca deve estar bêbado, mas não! A gente traz planilha, planilhado, tá aqui bonitinho para você e eu quero que você verifique. Eu quero que você entre neste site e que você busque, sim, as datas que estão aqui, 13 de 3 de 2020, 20 de 5 de 21, 27 de 9 de 21, 6 de 1 de 22, 4 de 7 de 22, 11 de 9 de 23, 12 de 7 de 24, 5 de 8 de 24. Os pontos em que a gente atingiu medo extremo. Maravilha? E puxar as datas de ganância extrema. Você pode pausar o vídeo aí e puxar estas datas. Quem utilizou desde 2020, eu puxei 2020, independente de um cenário de alta ou de baixa, pegou $1.000, pode ser R$1.000 também, comprou no medo extremo, vendeu na ganância extrema, pegou o lucro, reinvestiu. Comprou no medo extremo, vendeu na ganância extrema, pegou o lucro, reinvestiu e fez isso. Continuou fazendo isso até o momento da venda em ganância extrema, 20 de 7 deste ano, teria um lucro de $24 mil. Na verdade, teria um lucro de $23 mil. 1.000 para $24 mil em pouco mais de 4 anos. E se a gente enxerga o potencial para o Bitcoin nos próximos meses, eu enxergo esta sem consideração, Bitcoin segue em alta, a acumulação bateu o quê? Medo extremo nessas faixas, tendo a sua maior probabilidade nos próximos meses de vermos aceleração 87, 104 e 153. Se a gente puxa pela planilha, comprou no medo extremo, perto dos 54, e vendeu, vamos colocar aqui, ó, 23 de 4 de 2025. Se a gente coloca $100 mil, quem investiu, pegou o lucro, somou com o capital, reinvestiu, poderá ter feito 44 vezes se atingirmos os 100 e se atingirmos o alvo de $153 mil, a gente passa das 50 vezes. Ah, Luan, mas isso é uma loucura. A gente está falando aqui de praticamente, na verdade, de 5 anos. É muito tempo. Será que é muito tempo?
Será que é muito tempo realmente? O que eu estou te mostrando é um indicador que você não deve utilizar sozinho. Isso é óbvio. Não existe um indicador com 100% de taxa de acerto, não existe algo que você deva utilizar sozinho. Mas é um indicador muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem o medo de forma objetiva, a gente tem aqui planilhado oportunidades para quem compra no medo e vende na ganância extrema. Medo extremo, ganância extrema. Até em bear market. Aqui a gente estava em bear market. Em 2022 a gente estava em bear market. Ainda assim isso trouxe lucro. Você está entendendo o que eu estou te entregando? De forma objetiva, planilhado. Este é um indicador que você deve avaliar. Ah, Luan, e de forma subjetiva? O medo começa a afetar as pessoas? Totalmente. As pessoas venderam absurdamente e perderam muito dinheiro nestes 3 pontos. E a gente só está falando do passado recente. A gente tem 200 milhões de exemplos de que quedas que trazem o medo extremo acabam por, de fato, mostrar que são oportunidades. Isso não apenas no mercado cripto, mas também no mercado tradicional. Então, de forma subjetiva e de forma objetiva, com um bom indicador que te mostra datas e valores bem claros, você tem na sua frente uma janela muito boa de oportunidade. Porque quando você vê que está todo mundo, ai meu Deus do céu, vamos a zero, o indicador começa a tocar, você tem outras confluências e você tem isso planilhado, você pode entender o como o comprar no medo, vender na ganância e reinvestir este lucro pode te trazer retorno. A gente está falando aqui de mais de 50 vezes em 5 anos e eu estou falando do Bitcoin. Isso aqui é o que este estudo mostra. Quer dizer que isso vai acontecer no futuro? Não, mas a gente está falando de probabilidade. E 5 anos é muito tempo? Para quem é mais velho e começa a chegar na minha idade e até idades um pouco mais elevadas, a gente sabe que 5 anos passa de uma forma muito rápida. E eu estou falando do Bitcoin. Coloca qualquer visão de investimento e veja se de fato existe essa possibilidade em algum outro meio que não seja a criptomoeda, que não seja o Bitcoin. Aqui é somente um exemplo para te mostrar que sim, é possível no Bitcoin, sim, isso aconteceu e usar o medo a seu favor e a ganância também tem se mostrado lucrativo, não apenas para o Bitcoin. Temos para Ethereum, temos para Solana, temos para BNB e você pode puxar essas informações para qualquer tipo de ativo. Lembrando, não é um indicador 100% de taxa de acerto. No Bitcoin, até segunda ordem tem sido, mas isso não é regra. Mas o que eu quero é te alertar. Quando tiver todo mundo com medo, aproveita. Dá uma olhada com carinho e lembra desse vídeo. Indicador de medo e ganância, ele pode te ajudar bastante. Este é um dos indicadores que eu utilizo para tomar minhas decisões. Se você quer ter acesso a todas as minhas decisões, eu te convido a participar do nosso grupo Premium e Desafio. Acesso às minhas decisões, aos meus investimentos, aos meus trades, às minhas análises, aos porquês. Quer ter diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você pode investir no seu conhecimento, de fato, para ter acesso a estas estratégias, que aqui é só a fase 1, a gente tem umas 30 fases desenvolvendo diversos indicadores que você pode utilizar para te dar base real. Como que faz para adquirir? Basta você acessar o link na descrição, é o nosso grupo geral. Você clica nesse link, você vai abrir o nosso grupo geral do Telegram, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial LuanFX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se,
Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.